Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, boa noite. Eu convido a igreja a me acompanhar. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler os versos do 1 ao 7, para nós meditarmos no que o Senhor nos traz essa noite, para a nossa edificação espiritual, em nome de Jesus. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. 2 Reis, capítulo 6, e os versos do 1 ao 7. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele e disse serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. O machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão importante em que estamos aqui reunidos em teu santo nome para meditarmos na tua palavra, Senhor. Usa-me, perdoa os meus pecados, venha, Senhor, falar por meu intermédio as palavras do teu coração e não do meu. Prepara, Senhor, as nossas mentes, tornando-as cativas à tua palavra, Senhor, e que nada, mais nada, nada mesmo possa impedir que esta semente seja lançada em terreno fértil e que venha a frutificar, que venha a produzir, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um machado. Você conhece, o machado é um pedaço de ferro. E ele cortando um tronco por cima do rio, o machado escapa da mão e mergulha no rio. Certamente o rio deveria ser profundo, porque se fosse rasinho ele não teria se preocupado tanto. Ele teria se lançado na água, mas provavelmente era um rio profundo, que quem é que ia se jogar no rio profundo para procurar um machado que pelo peso já deveria estar lá no fundo. Rapidamente mergulhou. E você vê que o homem de Deus lança um pedaço de pau. Onde caiu? Ali. Jogou um pedaço de pau e o machado flutuou. O que é um machado flutuar? Você conseguiria fazer um machado flutuar só pelo poder da mente? Um machado flutuar contraria a lei da gravidade, mas
esta lei da gravidade é que para a Terra, para Deus, não tem lei da gravidade. Ele faz o impossível acontecer, fez, faz e continua e vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Eu não sei qual é o teu machado que caiu nesta noite. Eu não sei o que é que te trouxe aqui exatamente. O que é que você veio pleitear ao Pai, que você perdeu e que gostaria que o Senhor fizesse retornar para a tua vida. E se você crê, bem, a parte de Deus Ele faz. Você está pronto para fazer a sua parte? Porque nós vamos ver esta noite o que é que nós poderemos aprender com esta lição, em que Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Nós vimos no texto sagrado que o sucessor de Elias, Eliseu, ele era sucessor de Elias. Ele, mais uma vez, foi colocado diante de uma situação inusitada. Dessa vez, ele vai até o Jordão com os filhos dos profetas. Eles tinham uma espécie de escola de profetas, onde ele morava com esses filhos dos profetas. Naquele tempo, profeta era um ofício, o ofício de profeta. E eles conviviam, Eliseu havia convivido com Elias e já tinha essa escola de profetas. Se você conhece a Bíblia, aquela passagem, por exemplo, que Elias foi arrebatado no carro de fogo, você lembra? Eliseu viu, os outros não viram o carro de fogo. Eliseu foi embora e os outros ficaram procurando Elias. Os outros, quem eram os outros? Eram estes discípulos que já acompanhavam eles, ajudavam, serviam e eram filhos dos profetas. Muito bem, então Eliseu, sucessor de Elias, vai com esses rapazes, com esses filhos dos profetas que moravam com ele, para pegar as vigas, ou seja, toras de madeira para construção, e no cortar dessas madeiras, um deles, sem querer, deixa cair o ferro do machado no rio, causando uma não pequena preocupação. Nós vimos por quê. Era emprestado. E isto tem um significado muito profundo para mim e para você nessa noite. A preocupação com aquilo que não era dele, que tinha sido confiado a ele e ele tinha perdido. E agora? Como é que ele prestava contas para o dono do machado? Eu perdi aquele machado que você me emprestou. E ele se preocupa e grita: ai meu Senhor! Para quem? Para Eliseu. E Eliseu, lançando uma madeira, fez flutuar o ferro. O ferro sai lá do fundo, da profundeza do rio e fica flutuando, irmão. Flutuar, ele ficou acima das águas. É como este objeto aqui, que está lá no fundo. Quando ele jogou a madeira, o poder de Deus fez o ferro ficar flutuando. E certamente, pelo texto, ele não ficou lá no meio do rio. Ele ficou flutuando, vê-se que próximo da margem. Se você analisar o texto, como nós vamos analisar, daqui a pouquinho vai ver que ficou próximo, mas ficou flutuando. E isso também tem um significado muito importante para nós. Esse problema foi solucionado por Eliseu, pelo poder de Deus. Que lição nós podemos aprender? No versículo 1 do capítulo 6 diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eles tinham uma preocupação. Vamos imaginar, eles estavam habitando juntos, mas cada vez estavam chegando mais pessoas. Por certo, quando eles começaram a ocupar aquele lugar, tinham poucos ainda, aleluia, mas foi crescendo. Deus foi dando crescimento e mais pessoas foram se chegando para habitar com eles e para trabalhar com eles naquela obra, que era a obra de Deus. Mas o lugar foi ficando pequeno. Como esta igreja. Quando começamos, há um ano atrás, era eu, minha esposa, a sogra e 2 filhas. A igreja estava enorme para nós.
mas já tem tido cultos aqui que nós temos que, para a glória de Deus, descer cadeiras. O lugar está ficando pequeno. Você está entendendo? Você está percebendo? Deus vai dando crescimento e o lugar vai ficando pequeno. E é preciso, irmão, ir buscar formas, condições de se ampliar o lugar para que possa abrigar, aleluia, mais e mais pessoas que vêm se juntar para a obra junto com a gente. Então disseram os discípulos: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que isso nos revela? Que os filhos dos profetas, eles tinham a visão e a preocupação de melhorias para o povo que estava se reunindo a eles. Eles queriam melhorar. O objetivo de crescer move a obra de Deus. Com o crescimento que Deus está nos dando, nós temos o objetivo de crescer. E é isso que nos movimenta. É isso que faz com que a gente movimente cada vez mais em busca de recursos para comprar o nosso terreno, para construir o templo. Para a glória de Deus, eu quero profetizar que no segundo ano a gente talvez nem esteja mais na calçada aqui desse prédio. Para a glória de Deus, talvez a gente já esteja comemorando o segundo aniversário no nosso templo, porque pelo que eu estou vendo, o agir de Deus aqui nessa igreja, graças a Deus, e eles então tinham essa preocupação de aumentar o lugar. E esse objetivo de crescer, como eu disse, ele move a obra de Deus. Não se atua no reino apenas porque outras pessoas fazem, e nem por ser, irmãos, uma mera obrigação, não! Mas porque o crescimento da igreja é um fator relevante. A igreja crescia em número. Que igreja era essa? Em Atos dos Apóstolos 9:31 nos dá conta que a igreja primitiva crescia em números, porque mais e mais pessoas o Senhor ia acrescentando aos salvos. É assim. E é preciso se buscar recursos, mover a obra para dar lugar a este crescimento. E eles dizem: vamos, pois, até o Jordão. Eu gosto muito de me apegar nos detalhes. Veja que eles foram falar com Eliseu, que era o líder deles. Eles poderiam ter dito: Eliseu, nós temos a sua autorização para ir lá cortar as árvores para trazer. Mas eles convidaram o líder para ir com eles. Vamos está no plural. Vamos nós com o Senhor. Vamos até ao Jordão. A iniciativa partiu deles, não partiu do líder. Eles tinham a visão, veja que importante. O agir de Deus, o mover de Deus no corpo da igreja. E quando parte a iniciativa da igreja, irmãos, aí que é lindo, porque se vê que o corpo está todo integrado com o mesmo propósito. Quando parte a iniciativa, vamos, pois, até o Jordão. Não basta ficar esperando a ideia de confirmar através de opiniões diversas, mas nós temos que fazer acontecer, José Carlos. Nós temos que fazer acontecer. Vamos, pois, até o Jordão, providencial que precisa. Quem fica a esperar pelos outros não tem um desejo profundo pela obra. Vamos, foi o verbo que eles usaram. A bandeira da vitória estava na unidade. Todos, vamos todos. Não é só Eliseu, vai lá buscar madeira. Ou então, nós vamos lá e Eliseu fica aí deitado na rede. Não, vamos. E olha que interessante. O que é que ele disse no verso 2, na parte B? Ele respondeu: ide. Interessante. Eles disseram: vamos. E Eliseu disse: ide. O aval de Eliseu, de qualquer forma, liberou os filhos dos profetas para cumprirem o propósito para o qual eles foram inspirados.
Eliseu não se deixa ser levado, primeiramente, por nenhum sentimento de ciúme ou de inveja, classificando, por exemplo, a obra somente para os mais velhos. Ele concordou, apesar do convite, vamos, ele disse, ide. Ele deu o aval, concordou. Hoje tem muito líder por aí que, se ele não tiver necessariamente no meio, não deixa ninguém fazer, não permite que as coisas aconteçam. Mas é preciso confiar também nas pessoas. No primeiro momento, Eliseu disse, ide. Longe de todo tipo de preconceito ou de complexo, Eliseu declara, ide. Que mais tarde Jesus viria comissionar todos os seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo. E ele disse que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eliseu disse, ide. Jesus disse também, ide. Está em Marcos 16:15, para quem quiser conferir. Mas disse no verso 3. Serve-te de ires com os teus servos. Eles insistiram, vamos com a gente. Eles já tinham o aval para ir fazer, mas eles queriam que o líder fosse com eles. E disseram, serve-te de ires com os teus servos. Qual foi a resposta dele? Eu irei. Eu irei. Irmãos, os filhos dos profetas reconheciam a experiência de Eliseu, valorizavam a experiência dele, achavam que ele precisava estar junto também naquela empreitada. Razão, então, de convidá-lo para ir com eles. Respeitavam-no, não somente por ele ser um profeta, mas por Eliseu ser um homem veterano na obra e um exemplar homem de Deus. Todavia, a respeito da admiração que Eliseu conquistou, não por ser o mais velho, e a isso eu destaco a sua atenção, não é porque ele era o mais velho em idade, mas por sua sincera dedicação na causa do reino. O Salmo 119, verso 100, nos diz, eu sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Mais idade, aliado ao conhecimento e à observância da palavra, é fundamental. Mas nem sempre, por ser o mais velho, a pessoa é o mais prudente, é o mais sábio, se não seguir os preceitos do Senhor. E o verso 4 diz que, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui com este fato do machado que era emprestado? Nós, quando somos batizados e recebemos o batismo do Espírito Santo, nós recebemos dons, os dons do Espírito Santo. Recebemos. É um dom e é gratuito de Deus. Ouça muito bem. Dom é gratuito. Você recebe o dom não é por merecimento. É como a graça. Você não merece, mas Deus te dá. O dom é dado conforme a necessidade na obra. Por isso, um recebe um dom do louvor, o outro recebe o dom de tocar, o outro de cozinhar, o outro de limpar a casa do Senhor. São muitos dons. Todos juntos, quando se reúne os dons que cada um recebeu, você vai ver que a obra consegue se completar. Você imaginou se todo mundo aqui só soubesse cantar? Ninguém soubesse profetizar? Porque veja, profetizar, ao contrário do que muita gente acha, profetizar é anunciar as palavras da salvação. A profecia é pregar a palavra. O dom da profecia é o dom da pregação. Não é adivinhar o futuro de ninguém. Isso é coisa de cartomante.
Mas o dom da profecia, por isso que ele é o mais importante. Por quê? O dom da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quem tem o dom da pregação, esse é o dom mais importante, porque através da palavra que é pregada, as pessoas vão adquirindo, desenvolvendo a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, você já imaginou, por exemplo, se todo mundo aqui tivesse um único dom, o de falar em línguas, por exemplo? Então nós entraríamos aqui, estaria todo mundo falando em línguas. Ninguém interpreta, está edificando a si mesmo, né? Que a palavra diz que quem não sabe interpretar edifica a si mesmo. Só deve falar em público se souber a tradução, o significado, para poder edificar a igreja, porque é um dom do Espírito Santo, irmão. O dom não é distribuído para qualquer motivo, não. Ele tem uma razão de ser. E é um dom que Deus dá. Por isso que cada um recebe um dom diferente. Quando junta os dons, a obra trabalha de forma completa. O exemplo do tabernáculo, cada um sabia fazer uma coisa. E o tabernáculo foi construído em pleno deserto, porque Deus, o Espírito do Senhor, Ele capacitou as pessoas no deserto, como Ele capacita a gente na obra, para fazermos a obra, para a glória ser dEle, para Ele poder dar o crescimento à igreja. E eu disse, imagina se entra aqui, todo mundo está falando em línguas, você fica 1h30 ouvindo falar em línguas, terminou, você não entendeu nada, o visitante achou que aqui era um hospício, ninguém se edificou, e a pessoa não sente vontade de vir, vou nada lá, que é uma casa de doido. Fico só gritando, umas palavras que ninguém entende nada. Amém? Se a pessoa tem o dom de línguas, no momento certo, Deus vai usá-la para que ela, através daquele dom, edifique a igreja. Os dons são diversos. O mais importante é o da profecia, porque a gente já viu. Porque ele desenvolve a fé na pessoa. Pregou a palavra. É através da palavra que vem a fé. O machado era emprestado. Os dons são emprestados por Deus. Deus nos empresta os dons. Lembra aquela passagem dos talentos? O homem que era dono dos talentos confiou a um tantos, a outro tantos, depois ele cobrou. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Só para você ter uma comparação do machado, que era emprestado, com os dons que nós recebemos. Os nossos dons são como ferramentas de trabalho, que nos são emprestados para o crescimento da obra de Deus. É preciso, irmãos, sempre vigilância e oração na seara do Senhor. Um descuido e a queda poderá ser fatal. Um descuido e a queda poderá ser fatal. Não é o machado que caiu, é você. Um descuido, é você quem cai. Na parábola, então, dos 10 talentos, que está em Mateus 25, do 14 ao 30, eu não vou ler toda a parábola, eu vou resumi-la. A condenação veio para quem? Para quem enterrou os talentos. Para quem enterrou, para quem não usou. Porque se recebeu os talentos, deveria ter usado para quê? Para que rendesse frutos para o dono dos talentos, que tinha cedido para ele cuidar. Os dons nos são dados por Deus para que nós usemos estes dons para produzir frutos para o Senhor. Mas tem irmão, tem irmã que enterra os talentos, enterra os dons. Então, naquela parábola dos talentos, para quem veio a condenação? Para quem enterrou, ou seja, para quem descuidou, para quem não usou, ou usou de forma errada, de maneira que não produziu crescimento. O uso dos talentos, ele tem que ser feito com muito cuidado. Nem rápido demais e nem devagar demais, mas com cuidado para que não caia. Muitos acreditam que usando de violência, usar o machado do dom, não é por força e violência, mas muitos acreditam que usando de violência, pensam que assim vão obter respeito. Irmão, o uso da força sem sabedoria pode destruir uma ferramenta.
um lenhador já idoso, e ele ficara famoso com a eficácia que ele tinha de cortar lenha. Ele cortava com uma rapidez muito grande. E um jovem olhava e ambicionava ser tão famoso ou mais famoso do que aquele homem idoso, já experiente no uso do machado. O velho lenhador era um homem tranquilo, era bem relacionado com todos e era tido como uma pessoa de bom coração, além de ser considerado o melhor lenhador de toda a redondeza. O jovem o admirava, e o seu desejo permanente era de um dia ser melhor do que ele, se possível, no ofício de cortar madeira. Certo dia, aquele jovem finalmente decidiu procurar o velho lenhador com o propósito de aprender com quem mais sabia. Passados alguns dias daquele aprendizado, o jovem resolvera que já sabia tudo e que aquele velho afinal não era tão bom quanto falavam. Sendo assim, o jovem decidira afrontar o velho lenhador, desafiando-o para uma disputa. Em um dia de trabalho, quem cortaria mais árvores? E aquele velho lenhador aceitou o desafio do jovem, sabendo que seria mais uma oportunidade de dar uma lição naquele jovem arrogante. E assim fizeram. Reuniram testemunhas, formaram uma comissão julgadora, organizaram torcida, delimitaram as áreas em que cada um iria trabalhar, onde iriam cortar as árvores, e no dia escolhido para o confronto, lá se foram decidir os dois quem seria o melhor. De um lado, o jovem forte, ainda jovem, robusto, cheio de saúde, incansável, mantinha-se firme, cortando as suas árvores. Do outro lado, o velho lenhador, já velho, mas desenvolvendo o seu trabalho silencioso, tranquilo, também firme e também sem demonstrar nenhum cansaço. Num dado momento, o jovem olha para trás a fim de ver como é que estava o velho lenhador. E qual não foi a sua surpresa ao vê-lo sentado? O velho estava lá sentado. E o jovem riu e pensou: além de velho e cansado, ele está ficando tolo. Por acaso ele não sabe que estamos numa disputa? E assim ele prosseguiu mais e mais, cortando lenha sem parar e sem descansar um minuto. Ao final do tempo estabelecido, encontraram-se os dois, e os representantes da comissão julgadora foram efetuar a contagem e a medição das árvores cortadas. E, para a admiração e surpresa de todos, foi constatado o quê? Que o velho lenhador havia cortado 2 vezes mais árvores do que o jovem desafiante. Este, espantado e irritado ao mesmo tempo, indagou-lhe: afinal, qual é o segredo para cortar tantas árvores, já que umas 2 ou 3 vezes que eu parei, apenas para olhar, eu te via sentado bem tranquilo, enquanto eu não parei um só minuto de cortar a árvore? E o velho, bastante sereno, respondeu: meu filho, todas as vezes que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado, descansando. Eu estava afiando o meu machado. Que lição para mim, para você. Também não adianta querer correr, viu? Se não parar para avaliar os resultados, se não parar para amolar o machado. Trabalhando corretamente, usa-se menos força e o resultado sempre é positivo, irmãos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 3. Continuemos então no nosso texto, no verso 6 do capítulo 6 de 2 Reis. Perguntou o homem de Deus: onde caiu?
Preste atenção nessa pergunta, querido. Preste atenção, medite nela. O homem de Deus parou e perguntou: onde foi que caiu o machado? Era preciso saber o lugar que ele tinha caído. Onde caiu? Onde foi que você perdeu este machado? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse, ouça muito bem agora essa passagem aqui também. Eliseu disse para o homem: levanta-o. Estendeu a mão e o tomou. Aquela minha tese de que estava próximo da margem é correta, porque ele estendeu a mão e pegou o machado de volta. Ele retomou o machado perdido, o seu instrumento, a sua ferramenta de trabalho que era emprestado, e pôde com isto continuar cortando madeira. Pergunto: Eliseu pegou o machado? Foi Eliseu quem pegou? Quem foi que pegou? Foi quem perdeu. Os talentos que Deus te deu, será que você não tem desperdiçado estes talentos? E a obra está sofrendo porque você perdeu ou enterrou o talento? E Deus está te perguntando: onde caiu? Onde está? Você deve se perguntar para si mesmo. Faça uma análise da sua vida. Você já viveu até agora? O que foi que você avançou na escalada espiritual? Você já ganhou para Jesus quantas pessoas com o seu exemplo, com a sua pregação, com os dons que Deus te deu? Ou você tem ficado deitado na rede, enquanto esse é trabalho dos outros, eu não tenho que fazer isso. Os outros vão, a equipe de evangelismo vai, a equipe de não sei o que vai, eu já estou fazendo demais, eu não vou. Bem, pare e pense, onde foi que caiu o seu talento? Meu irmão, agora só depende de você. Mostre para Deus onde caiu, que Deus vai fazer ele flutuar, mas tem a tua parte. O sobrenatural, que é fazer o ferro flutuar, sair do meio das águas, esse você não pode fazer. Este só Deus, para restituir o dom de volta, aleluia, e colocar ele ao alcance da sua mão. Está aí, de novo, pertinho de você, mas tens que fazer a sua parte. Estenda o braço, levanta primeiro, estenda o braço e pega de volta o dom que você perdeu. Recupera este dom e vá cortar lenha, vá cortar madeira, vá pregar a palavra, vá cantar, vá fazer o dom que Deus te deu, vá usar, não enterre o seu talento. O Senhor Jesus, o autor da nossa redenção, ele já estendeu a madeira da cruz para reerguer a sua vida, meu irmão. Ele já estendeu aquela madeira para você, para reerguer os seus dons novamente e você voltar à ativa, com o mesmo potencial de antes ou até maior, porque agora você já sabe a dor que é perder o machado. Como é que você chega para o dono e diz: eu perdi? Como é que você chega para Deus e diz: Senhor, eu não sei onde eu deixei os dons que tu me deu? Ele está te restituindo. Com certeza você sai daqui com mais esta experiência. Você vai manejar o machado com mais cuidado, para não perder. Nem devagar demais, nem depressa, mas no tempo do Senhor. Amém? Há pessoas que citam frases conhecidas do tipo: quem caiu, quem pecou, nunca mais é o mesmo. Você já viu isso? Quem pecou, quem caiu, nunca mais é o mesmo. Isso é mentira de Satanás, porque quando o filho pródigo retornou a casa, aí que a festa foi maior. Aleluia! Irmãos, os maiores homens de Deus registrados na Bíblia, eles caíram, eles pecaram,
Davi, o homem do coração segundo Deus, pecou. Saul também era um pecador. Mas a grande diferença, a diferença entre Davi e Saul, é que Davi se arrependia e voltava para os caminhos do Senhor, mas Saul não se arrependia. E qual foi o fim de um e qual foi o fim de outro? Os maiores homens da Bíblia pecaram, mataram, se arrependeram, caíram de novo, se arrependeram de novo e continuaram sendo usados poderosamente por Deus. Deus sabe que nem eu nem você somos perfeitos e nunca seremos enquanto estivermos neste corpo de carne. Perfeito só teve um, foi Jesus, em que não se encontrou pecado. Somos pecadores, sim, mas não vamos viver no pecado. Temos a tendência para o pecado, mas ao mesmo tempo que vem a tentação, Deus nos dá o livramento de forma que possamos suportar. Prossigamos então, usando o nosso machado, usando os nossos dons, firme. Se caiu, se arrependa, volte, peça: Senhor, me ajude, e Ele te devolve e você segue trabalhando com mais vontade ainda na obra do Senhor. Irmãos, isso não é uma liberação para pecar, não, mas nos mostra que um arrependimento sincero traz o real perdão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está em Romanos 5:20. Quero concluir dizendo: nós não devemos pecar nunca. Todavia, se pecarmos, 1 João capítulo 2, verso 1, nos assegura e nos tranquiliza: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Clame por Ele e Ele vai te dar o teu machado de volta, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Diga que nada consegue fazer pra Deus, é tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo. Programa Momentos com Jesus. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar a fonte que virá poder, e essa timidez vai desfazer. Não vai nos ter na casa do Pai. Nós somos todos especiais e do Santo Espírito. Se você quiser se encher, será usado, terá poder. Não vai nos ter na casa do Pai. Nós somos todos especiais e do Santo Espírito. Você quiser se encher, será usado, terá poder. Deus vai te usar, meu irmão, acredita? Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus, é tão grande a sua timidez. Não se apropriou. Programa Momentos com Jesus. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. É
só buscar uma fonte que virá poder. E essa timidez vai desfazer, porque não há inútil na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se no Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Não mais você na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se no Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Terá poder, terá poder. Louvado seja o nome do Senhor, porque você terá poder. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida.